Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta mini aula, o que é exame criminológico, faz parte da divulgação da nossa pós-graduação em Neurociências Forenses. Trata-se de uma pós-graduação lato sensu, na parceria entre Vida Mental Serviços Médicos, onde sou diretor, com a Universidade Paulista. É um curso multiprofissional com modalidade mista, parte presencial, onde é possível, entre advogados, juízes, promotores, médicos, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais, um amplo network com compartilhamento de experiências, trabalhos e outras oportunidades, e uma parte à distância, que pode ser feita através do melhor conforto possível do ambiente que escolher com acesso à banda larga. Então, o que é exame criminológico? O exame criminológico, então, é um recurso a mais do judiciário, especialmente, por óbvio, da parte criminal, em que contribui para as melhores decisões judiciais. Então, decisões tanto de planejamento da execução da pena de um indivíduo que sofreu sanção, que está apenado, como também em outros contextos em que o indivíduo apenado, condenado, já está em cumprimento de pena e solicita progressão de regime, por exemplo, fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Então, o exame criminológico, embora não seja e não tenha uma obrigatoriedade unânime, é um recurso que em muito contribui com conhecimentos das psiquiatria forense, da psicologia jurídica e do serviço social para que o magistrado, a magistrada, possa ter mais um modo de aumentar a segurança de suas decisões. Então, em sendo uma avaliação, uma conduta multiprofissional, importantíssimo que na nossa pós-graduação vamos tratar exaustivamente qual é o papel do psiquiatra forense, qual é a função do psicólogo jurídico, qual é a atuação do assistente social na produção dos esclarecimentos que compõem o objetivo do exame criminológico. Então, ele é aplicado então a condenados, como falado anteriormente, tanto no início da pena para a programação de como vai ser o seu processo de reeducação, como durante a pena nas solicitações de progressão de regime. E os objetivos, então, de auxiliar decisões judiciais, sobre antecedentes do indivíduo, ou seja, o histórico de vida da pessoa é muito relevante. Isso deve ser avaliado pormenorizadamente por esses três profissionais. A personalidade, que tem tanto uma avaliação de característica mais clínica por parte do psiquiatra forense e de maneira, digamos, mais objetiva com a atuação do psicólogo jurídico, que tem a autoridade para aplicar alguns instrumentos de avaliação que são de uso exclusivo do profissional psicólogo. E aqui, além de individualizar a pena, também faz com que cada indivíduo possa, de maneira justa, ser avaliado e ter esclarecimentos técnicos dados ao judiciário para as melhores decisões. Logicamente que tem vantagens e também desvantagens. Uma das desvantagens é a possibilidade de que essa avaliação sofra influência de simulação por parte do indivíduo que está sendo avaliado. Outras limitações é da dificuldade de acesso a informações, por exemplo, ao ambiente externo do indivíduo, porque o assistente social interessa-se muito, por exemplo, para a busca de informações com familiares, da possibilidade de inserção no trabalho, e isto há dificuldade também, muitas vezes, para obter essas informações. Então, o exame criminológico é um modo científico, é uma atuação multiprofissional que traz conhecimentos da medicina, da psicologia, do serviço social e que fundamenta um esclarecimento para o judiciário. Ou seja,
é uma alternativa de um conjunto de conhecimentos científicos abrangentes e aprofundados que avaliam o indivíduo infrator na sua totalidade biopsicossocial, que mesmo com limitações traz grandes vantagens como um outro meio do magistrado, da magistrada tomar a sua decisão. E vai levar em consideração tanto fatores internos, ou seja, se o indivíduo avaliado apresenta ou não doença mental, e em apresentando doença mental, o quanto esta influencia ou não nas ações criminosas e de entendimento da reeducação por parte desse indivíduo. Também, se esse indivíduo tem ou não alterações da personalidade e se estas alterações também influenciam ou não e o quanto na vida presente, do passado e também do futuro deste indivíduo. E além dos fatores internos, que são biopsíquicos, também os fatores externos. Os fatores externos incluem a possibilidade de trabalho fora do cárcere, a possibilidade ou não de acolhimento familiar, a possibilidade ou não de reinserção do meio social de onde pretende ir alocar-se depois da sua saída do sistema prisional. Então, esse exame criminológico, ele precede a classificação do condenado, ou seja, uma grande vantagem do início da pena, da aplicação desse exame, é que ele individualiza, ele programa qual deve ser o processo de reeducação penal que mais vai levar a benefício transformador na vida desse indivíduo apenado, condenado. E, até porque, mesmo que isso seja criticável, mesmo que isso seja muito desconsiderado, a prisão é um ambiente de ressocialização e desenvolvimento de valores por parte do indivíduo que está cumprindo uma pena. Então, quando falamos de exame criminológico como um meio de avaliar perspectivas, como um modo de ver probabilidades futuras, como um caminho para o apontamento de inferências e presunções sobre o futuro do indivíduo, trata-se de um trabalho importantíssimo, riquíssimo e de muita contribuição para uma decisão judicial mais segura, legítima, abrangente e de garantias para a sociedade. Então, esse exame, ele facilita a decisão para progressão ou até regressão de regime. Muitas vezes, inclusive já vi em sobre algum concurso do exame criminológico sendo avaliado para progressão de regime. Pode ser usado também para regressão de regime, como por exemplo de um indivíduo que está mudando o sistema fechado, experimentando a oportunidade do sistema semiaberto e que faz abuso de drogas durante esse período que está nos dias de liberação, como por exemplo de final do ano. Então, o exame criminológico tem também a finalidade de contribuir para possível regressão de pena, do sistema semiaberto para o sistema fechado. Então, trata-se de uma avaliação que, dentre várias características, quesitos e itens que vão ser explorados, inclui a avaliação da personalidade, da periculosidade, do possível arrependimento de ato do passado e a possibilidade de cometer novos crimes. Enfim, é um recurso valioso que fundamenta-se em conhecimentos científicos da psiquiatria forense, da psicologia jurídica e do serviço social pertinente a esta área de atuação. Então, atualmente o exame criminológico ele é facultativo, ou seja, os magistrados não obrigatoriamente lançam mão desse recurso complementar para suas decisões. E ele é importante para a formação de convicção do juiz, nesse sentido, por exemplo, da presunção do risco de reincidência. E ele leva a uma avaliação profunda dos riscos de o condenado ir ao convívio social. Enfim, muito importante o uso desse recurso de exame criminológico como mais um meio do judiciário
estabelecer fundamentação científica e técnica para a decisão. Porque, mesmo tendo limitações, mesmo estando sujeito a controverso, o exame criminológico, em muito, contribui para a avaliação da progressão de pena ou regressão de pena. E a composição do exame, então, é uma avaliação jurídica da situação do preso, um exame médico, clínico e psiquiátrico, um exame psicológico, um exame das condições sociais futuras, das probabilidades exequíveis de trabalho, estudo, relacionamentos familiares, inserção social. E, entendo algum adoecimento, da probabilidade, da viabilidade de seguir o tratamento pós-saída do cárcere, por exemplo, no centro de atenção psicossocial. Ou seja, na cidade onde esse indivíduo vai morar, tem CAPS, centro de atenção psicossocial? Entendo CAPS e esse indivíduo apresentando doença mental, a vinculação desse tratamento ao CAPS é um modo de prevenção de volta a ações delinquenciais. Se o adoecimento mental guarda relação com o crime que está recebendo benefício de progressão de pena, por exemplo. Então, o exame psiquiátrico forense, dentre as várias finalidades, estão a avaliação da dinâmica da personalidade, se há alteração e quanto essa alteração influencia nos comportamentos desse indivíduo, leitura que o preso faz do comportamento delituoso, ou seja, sobre arrependimento, sobre reversão, como ele compreende o processo de reeducação do cárcere, a avaliação da autocrítica, ou seja, do reconhecimento do seu adoecimento em caso positivo, e se não tem adoecimento, do que ele planeja para o futuro, como, por exemplo, psicoterapia, exploração dos aspectos pragmáticos do futuro, o quanto os planos desse indivíduo para trabalho, estudo, restabelecimento de vínculos sociais, familiares, inclusão em uma religião, inclusão em participações voluntárias, o quanto isto é exequível, viável, verdadeiro, possível. Sobre afetos, emoções e manifestações de valores, o quanto isto está sendo refletido, elaborado por parte do indivíduo e o quanto esses seus afetos, emoções e manifestações violentas estão saudáveis ou doentios, controláveis ou incontroláveis, adequados ou impertinentes e o quanto isso influenciará, por exemplo, na progressão de pena. E o nível de controle dos comportamentos impulsivos, ou seja, se esse indivíduo apresenta as capacidades de planejamento, reflexão, verificação racional e emocional de consequências de possíveis atos antijurídicos, entendimento do risco de violência baseado em si e em terceiros e na comunidade. Enfim, o exame criminológico trata-se de uma avaliação muito ampla, muito rica e muito contribuidora para o judiciário que profissionais da saúde realizam. No nosso curso de pós-graduação em Neurociências Forenses, nós vamos estudar com profundidade o modo técnico, científico, prático de realização desses trabalhos por parte do judiciário e dos profissionais psiquiatra forense, psicólogo jurídico e assistente social. Podemos também ter outras contribuições. Então, um meio de contribuições para decisões da mudança de regime, nós temos aí tanto progressão, ou seja, regime mais para menos rigoroso, como regressão, regime menos para mais rigoroso. Enfim, o exame criminológico muitas vezes ele é utilizado para que o judiciário fundamente se tem pertinência técnica ou não o indivíduo regredir no seu regime, por exemplo, do semiaberto para o fechado. Aumenta fundamentações das decisões dos magistrados, ou seja, quanto mais subsídios técnicos o magistrado possui, melhor vai ser a sua decisão em garantia, tanto para os direitos individuais do preso, como também garantias de proteção à sociedade. E amplia a análise multifatorial do apenado, com fundamentações nas ciências biológicas, tem ou não tem doença, comportamentais, por escalas e testes exclusivos dos psicólogos e sociais, o assistente social falando dos contextos familiares, trabalho, inserção para o ambiente onde vai deslocar-se
após saída do cárcere. Pode ser muito bem aproveitado pela Justiça. Ou seja, o exame criminológico, apesar de opcional, ele muito contribui para a adequada aplicação da lei penal, tanto em relação ao indivíduo apenado, como em relação à sociedade como um todo. Ou seja, o exame criminológico, ele tem por finalidades dar garantias ao próprio indivíduo apenado em relação aos seus direitos, como de progressão de pena, como também garante à sociedade que a decisão judicial foi a mais adequada possível para a sua segurança. Ou seja, seu indivíduo tem condições de reinserção, sendo que continua o entendimento que a prisão é local de reeducação e desenvolvimento pessoal, moral. Então, nós temos no ambiente do exame criminológico a participação dos profissionais ditos oficiais, ou seja, aqueles nomeados pelo juiz, pela juíza, que sejam da sua mais absoluta confiança. Ou seja, o juiz, a juíza nomeia médico, psiquiatra forense, psicólogo jurídico, assistente social, de sua absoluta confiança por essa avaliação, e cada uma das partes, ou seja, defensor público, Ministério Público, ou advogado de defesa, ou advogado de acusação, podem contratar seus assistentes técnicos, psiquiatra forense, psicólogo jurídico, assistente social, que possam participar também destas avaliações, oferecendo subsídios técnicos para as partes. Ou seja, há uma ampla possibilidade no mercado de trabalho nestas atuações de profissionais especializados em neurociências forenses. E, então, os assistentes técnicos são profissionais contratados ou convidados ou voluntários pelas partes para oferecerem subsídios, além do domínio jurídico. Estão sujeitos, os assistentes técnicos, também aos ditames éticos, científicos e metodológicos de suas profissões, pelos respectivos conselhos de classe e códigos de éticas médica, psicológica e de assistente social. E contribuem com conhecimentos que extrapolam as ciências jurídicas puras. Ou seja, no exame criminológico, o judiciário tem a complementação, a suplementação, os subsídios que vão além das ciências jurídicas puras, ou seja, também da medicina, da psicologia e do serviço social. Então, a vida mental dos serviços médicos contribui com exames criminológicos de maneira intelectual, científica e técnica, formando profissionais que tenham esta habilidade de execução desse trabalho de maneira apropriada e segura, e também prestamos o serviço de assistência técnica, ou seja, nós somos convidados pelas partes para prestar o nosso serviço de contribuição técnica, participando de exames criminológicos para dar suporte técnico-científico específico para os profissionais do judiciário que nos convidam, que nos contratam. E essa avaliação do exame criminológico, então, pode ser feita tanto de maneira direta, avaliando o indivíduo apenado, como de maneira indireta, baseada em documentos que estão no processo. A Vida Mental, então, coordena o curso de pós-graduação que contempla a formação multiprofissional para esta atuação em neurociências forenses, sendo um dos trabalhos o exame criminológico. A Vida Mental também presta consultoria para bancas de advogados criminalistas sobre vantagens e desvantagens desta participação ou solicitação ou apontamento do exame criminológico para seus clientes. E eu sou o responsável técnico da Vida Mental, sendo para isso habilitado em psiquiatria forense com título da Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. E a nossa pós-graduação, então, em neurociências forenses, onde nós vamos aprender sobre exame criminológico e múltiplas outras temáticas de interface entre saúde e ciências jurídicas, nós, então, estamos para ensinar, treinar e habilitar profissionais que procuram melhores níveis de trabalho, reconhecimento e remuneração e que estão se sentindo incomodados, inseguros e insatisfeitos com suas atuações.
trata-se de um curso de valor muito justo, ou seja, possível profissionais de formações diferentes realizarem, ou seja, é um curso que tem viabilidade financeira e, além disto, nós temos como grande diferencial termos os nossos docentes, que são professores que, além da atuação em sala de aula, todos eles apresentam ampla experiência prática, ou seja, são psiquiatras forenses, juízes, psicólogos jurídicos, defensores públicos, promotores, assistentes sociais, enfim, advogados, são profissionais que, além da atuação com docência, também estão na vida prática e, por isso, as aulas conciliam teoria com discussão de casos baseados em situações reais, mantidas, logicamente, as limitações éticas de identificação de situações, pessoas e profissionais. Enfim, essa é a nossa pós-graduação. Tem este link aqui no vídeo e também abaixo do seu vídeo. Por favor, acesse agora, clique imediatamente nesse link que está na sua tela, mas que encontra-se aqui abaixo do vídeo e terão acesso ao site da Unip, onde estão informações amplas das partes administrativa, financeira, metodológica, estratégica, enfim, tem acesso a todas as informações. Quero lembrar que ex-alunos da Unip e profissionais de empresas conveniadas têm acesso imediato a uma política de desconto. E que, se a senhora ou o senhor não tem essas duas oportunidades de desconto, ainda pode ser beneficiado com uma facilidade que a Unip realiza por financiamento próprio. Cursos com duração de 1 ano podem ser pagos em até 18 parcelas, cursos com duração de 18 meses podem ser pagos em até 24 parcelas. Ou seja, nós de fato estamos querendo facilitar o acesso a essa pós-graduação em neurociências forenses. Por isso, clique imediatamente no link e tenha acesso a todas as suas outras informações para a sua inscrição e matrícula imediatos. E, tão dispostos que estamos em prestarmos os esclarecimentos antes até da sua inscrição e matrícula, eu estou me colocando em total disponibilidade, ou seja, podem fazer contato comigo pelo meu e-mail direto, lobo@vidamental.com.br e também por celular, mensagem de voz, texto, WhatsApp, ligação no 11 99622 8835. Na nossa equipe, façam contato direto no cursos@vidamental.com.br e também no celular 11 999 01 6189. Quer fazer contato diretamente com o Unip? Ótimo também. Quem mora na Grande São Paulo, sugiro o telefone 11 2166 1066 e de todo o Brasil, o 0800 010 9000. Dessa maneira, então, estamos divulgando a nossa pós-graduação em neurociências forenses, multiprofissional, mista parte à distância, parte presencial, e queremos muito contribuir para uma formação sólida nesta sua área do conhecimento e a oportunidade e a condição real de participar muito competitivamente no mercado de trabalho, participando de concursos públicos, entrevistas de emprego, processos seletivos ou mesmo no mercado particular, colocando-se à disposição de bancas de advocacia, para consultorias, docência, enfim. Queremos dar todas as condições para que a sua atuação profissional vá para um nível muito mais além.